Você já refletiu sobre o motivo pelo qual infortúnios acontecem até mesmo àqueles que são considerados bons e virtuosos? Hoje, embarcaremos em uma das narrativas mais enigmáticas e emocionantes da história da humanidade, a história de Jó. Trata-se de uma jornada que atravessa séculos, nos convidando a imaginar o que seria perder tudo o que se ama e, ainda assim, permanecer com uma fé inquebrantável. No coração dessa história, encontramos Jó, um homem de integridade e caráter irrepreensível que vivia na terra de Uz. Sua vida era marcada pela prosperidade e abundância. Jó era abençoado com uma família numerosa, composta por 7 filhos e 3 filhas, além de vastos bens materiais: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois, 500 jumentos e um número significativo de servos. Ele era considerado o homem mais importante e respeitado do Oriente, tanto por sua riqueza quanto por sua conduta exemplar. A relação de Jó com Deus era central em sua vida. Ele era conhecido por seu temor a Deus e por evitar o mal de todas as formas. Seus filhos, por outro lado, eram conhecidos por celebrarem juntos, promovendo grandes banquetes em suas respectivas casas. Essas reuniões familiares eram ocasiões de alegria e confraternização, e eles sempre incluíam as 3 irmãs nessas celebrações. Após esses períodos de festa, Jó realizava um ritual que demonstrava a profundidade de sua preocupação espiritual. Ele acordava cedo pela manhã e oferecia sacrifícios queimados por cada um de seus filhos, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Esse ato não era pontual, mas uma prática constante em sua rotina, revelando seu compromisso em interceder pela pureza e retidão de sua família. Em outro plano, a narrativa nos leva a um encontro celestial. Os anjos se apresentaram diante do Senhor, e Satanás estava entre eles. Então, Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha. A resposta foi simples, mas carregada de significado: de perambular pela terra e andar por ela. Nesse momento, Deus destacou Jó como um exemplo de retidão, dizendo: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, correto, temente a Deus e que evita o mal. No entanto, Satanás questionou a sinceridade da fidelidade de Jó. Ele sugeriu que a devoção de Jó não era genuína, mas fruto das bênçãos e da proteção que Deus concedia a ele. Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Perguntou Satanás. Ele argumentou que a prosperidade de Jó era a verdadeira razão de sua fé. Segundo Satanás, se todas as posses de Jó fossem retiradas, sua fé desmoronaria, e ele certamente amaldiçoaria a Deus. Esse diálogo intrigante, registrado no capítulo 1 do livro de Jó, versículos de 6 a 10, cria um cenário que explora questões complexas sobre a natureza da fé, da prosperidade e do sofrimento humano. Mas o que aconteceu a seguir? Como essa história se desenrola e o que ela tem a nos revelar sobre a força de um coração resiliente? Isso será desvendado em nossa próxima etapa. Satanás, com ousadia, apresentou diante de Deus uma provocação que colocava em xeque a integridade de Jó. Ele afirmou que toda a devoção de Jó estava fundamentada nas bênçãos materiais e na proteção divina que cercavam sua vida. Segundo Satanás, bastaria retirar esses privilégios para que Jó se rebelasse e amaldiçoasse a Deus. Deus, conhecendo o coração de seu servo, permitiu que Satanás o testasse, mas com uma condição irrevogável. Tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque na sua vida. Essa permissão marca o início de uma série de eventos trágicos que transformariam a vida de Jó em um cenário de sofrimento inimaginável. Essa passagem, descrita no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12, lança luz sobre o ponto de partida de um dos relatos mais desafiadores e complexos das Escrituras. No mesmo dia, a vida de Jó começou a desmoronar. 4 mensageiros chegaram em sequência,
cada um trazendo uma notícia mais dolorosa que a anterior. O primeiro mensageiro chegou ofegante, com a roupa empoeirada e o rosto marcado pela angústia. Os bois estavam arando e os jumentos pastando, quando um grupo de sabeus atacou. Eles levaram todos os animais e mataram os servos à espada. Apenas eu sobrevivi para lhe contar. Antes que Jó pudesse processar o que acabara de ouvir, outro mensageiro entrou, com os olhos arregalados e o tom urgente. O fogo de Deus caiu dos céus e consumiu suas ovelhas e os servos. Apenas eu sobrevivi para trazer a notícia. Enquanto ainda se ouvia a respiração ofegante desse segundo homem, um terceiro adentrou com passos apressados. Os caldeus organizaram 3 grupos e realizaram um ataque coordenado aos seus camelos. Eles os levaram embora e mataram os servos. Apenas eu consegui escapar para contar. Por fim, o golpe mais devastador chegou com um quarto mensageiro. Sua voz trêmula carregava o peso de uma tragédia irreparável. Seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, um vento poderoso veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e todos morreram. Apenas eu consegui sobreviver. Essas calamidades, relatadas no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19, revelam a magnitude da dor enfrentada por Jó. Em um único dia, ele perdeu seus bens, seus servos e, mais dolorosamente, seus filhos. Diante dessa devastação, Jó respondeu com gestos que simbolizavam luto profundo. Rasgou suas vestes, raspou a cabeça e prostrou-se ao chão. Mas em vez de cair no desespero, ele dirigiu palavras de adoração ao Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio à mais profunda dor, Jó manteve sua fé, como descrito nos versículos 20 a 22. Ele não pecou, nem atribuiu culpa a Deus pelos eventos que enfrentava. No entanto, Satanás não estava satisfeito. Ele retornou à presença de Deus, argumentando que a integridade de Jó seria abalada se o próprio corpo dele fosse atingido. Ele sugeriu que a saúde física de Jó seria a linha divisória que o faria amaldiçoar a Deus. Mais uma vez, Deus permitiu que Satanás prosseguisse, mas estabeleceu um limite. A vida de Jó deveria ser preservada. Assim, novos desafios estavam prestes a surgir, trazendo à tona questões ainda mais profundas sobre fé, sofrimento e resiliência. A esposa de Jó, em meio ao desespero ao ver o sofrimento avassalador de seu marido, tenta convencê-lo a renunciar à sua integridade e amaldiçoar a Deus, sugerindo que ele abandone a própria vida como uma saída para sua dor. Contudo, mesmo dilacerado por tamanhas provações, Jó permanece firme em sua fé, rejeitando o conselho de sua esposa e buscando compreender o propósito de sua aflição. A narrativa entrelaça habilmente 2 dimensões, uma celestial e outra terrena. Os eventos que ocorrem na vida de Jó são consequência direta de um conflito celestial previamente estabelecido, refletindo uma conexão semelhante à descrita no livro do Apocalipse, onde disputas celestiais se manifestam em guerras na terra. Nesse cenário de sofrimento intenso, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para oferecer consolo. Demonstrando empatia por sua condição, eles se sentam ao seu lado em silêncio por 7 dias e 7 noites, respeitando o período de luto de Jó e reconhecendo a profundidade de sua dor. No 7º dia, o silêncio é rompido e Jó, consumido por sua angústia, começa a falar. Suas palavras inauguram um diálogo complexo, no qual cada personagem apresenta sua visão sobre a relação entre sofrimento, pecado e a justiça divina. Jó, em sua lamentação, amaldiçoa o dia de seu nascimento, desejando que nunca tivesse vindo ao mundo. Ele expressa sua agonia, comparando a vida e a morte com a luz e as trevas,
afirmando que a existência lhe trouxe apenas um fardo insuportável. Elifaz, o primeiro a responder, recorda que Jó, anteriormente conhecido por confortar aqueles em sofrimento, agora enfrenta a sua própria vulnerabilidade. Ele sugere que o sofrimento de Jó não é aleatório, mas uma consequência de algum pecado oculto, encorajando-o a buscar o favor de Deus como forma de redenção. Bildade e Zofar também apresentam suas interpretações, cada uma reforçando a ideia de que Jó deve ter cometido algum erro para justificar as calamidades que enfrentava. Bildade, em particular, supõe que a morte dos filhos de Jó foi resultado de seus próprios atos. Zofar, de forma ainda mais severa, insinua que o castigo recebido por Jó é menor do que ele realmente mereceria. As palavras de seus amigos, ao invés de trazerem consolo, aumentam a dor de Jó, que sente que sua integridade está sendo questionada sem fundamento. A indignação de Jó cresce a cada acusação. Ele responde com firmeza, acusando seus amigos de serem médicos inúteis, que em vez de curar, agravam seu sofrimento com palavras vazias e julgamentos equivocados. No livro de Jó, capítulo 13, versículos 1 a 4, Jó desabafa: Os meus olhos já viram tudo isso, meus ouvidos já ouviram e compreenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar com o Todo-Poderoso e defender o meu caso diante de Deus. Quanto a vocês, forjadores de mentiras, todos vocês são médicos sem valor. Essa resposta reflete não apenas a frustração de Jó com seus amigos, mas também sua profunda luta interior para entender a justiça de Deus. Jó questiona por que Deus julga os seres humanos com base em seus atos, se ele tem o poder de corrigir ou perdoar suas falhas. Ele reconhece que os caminhos de Deus são insondáveis e que, por mais que tente, não consegue compreender plenamente os motivos divinos. Além disso, Jó admite que nem mesmo conhece a si próprio o suficiente para apresentar uma defesa convincente diante do Criador. A tensão cresce à medida que a narrativa avança, deixando questões em aberto sobre o desfecho dessa jornada de sofrimento e fé. No entanto, algo ainda permanece a ser revelado, pois os diálogos intensos e as reflexões de Jó parecem apontar para algo maior, que transcende o momento presente. Jó, em meio a seu sofrimento e questionamentos, expressa um desejo fervoroso por alguém que possa interceder entre ele e Deus, alguém capaz de agir como um mediador justo e imparcial. Esse anseio reflete sua profunda necessidade de justiça e compreensão diante da magnitude de suas dores. Ele acredita na existência de uma testemunha celestial, um redentor que possa atestar sua inocência e confirmar sua integridade perante o tribunal divino. No capítulo 19, versículo 25, Jó professa essa convicção com uma declaração marcante: Sei que o meu Redentor vive, e que no final ele se levantará sobre a terra. Essa confiança também é reiterada em suas palavras no capítulo 16, versículo 19. Já agora, a minha testemunha está no céu, nas alturas está o meu defensor. Mesmo com essa esperança, o fardo de seu sofrimento é esmagador. Jó se torna cada vez mais amargurado, sua mente e espírito consumidos por ansiedade e medo. Ele lamenta o que considera ser uma injustiça divina, ver os ímpios prosperarem enquanto os justos, como ele próprio, sofrem de maneira tão desproporcional. Em sua agonia, Jó anseia por um confronto direto com Deus. Ele deseja uma oportunidade de apresentar seu caso, de questionar os desígnios divinos e obter respostas para os mistérios que o afligem. No entanto, essa busca é frustrante, pois Jó se sente incapaz de localizar Deus, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele percebe que a sabedoria, um atributo que ele valoriza profundamente, parece estar escondida dos homens, como um tesouro inalcançável. Mesmo assim, Jó resolve seguir em sua busca por entendimento,
adotando o temor de Deus e o afastamento do mal como bússola moral em sua jornada. É nesse contexto de profunda dor e intensa busca que Deus finalmente se manifesta. Durante seus discursos, Jó clama insistentemente por uma resposta divina, fazendo 36 pedidos para que Deus fale diretamente com ele. Sua súplica é finalmente atendida quando Deus intervém, dirigindo-se a Jó a partir de uma tempestade. A manifestação divina é grandiosa, carregada de autoridade e permeada por um tom que mistura seriedade e ironia. Deus começa lembrando Jó de sua posição como Criador soberano, descrevendo em detalhes impressionantes as obras de suas mãos e a complexidade da criação. Ele desafia Jó a comparar sua própria capacidade à do Criador, expondo a limitação humana diante da vastidão do universo e da perfeição divina. Deus também confronta Jó sobre sua postura. Ele questiona a audácia de exigir explicações do Criador do universo, como se a mente humana pudesse compreender os propósitos infinitos de Deus. Diante dessas palavras, Jó é tomado por um profundo senso de humildade e insignificância. Em resposta, ele admite: "Sou indigno. Como posso responder a ti? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada." Suas palavras refletem a compreensão de que sua posição como criatura é infinitamente menor em comparação com a do Criador. No segundo discurso, Deus muda o foco de suas palavras. Ele não fala mais sobre si mesmo como Criador, mas volta a atenção de Jó para 2 criaturas impressionantes: o Behemote, que muitos associam ao hipopótamo, e o Leviatã, frequentemente relacionado a um crocodilo ou a uma criatura mitológica. Com um tom que mistura humor e seriedade, Deus questiona Jó sobre essas criaturas, como se quisesse sublinhar o quão pouco o homem compreende, mesmo quando se trata de partes do mundo natural. A mensagem implícita é clara. Se Jó não é capaz de compreender plenamente as criaturas de Deus, como poderia entender os complexos mistérios do universo moral ou os caminhos insondáveis do Criador? A interação de Jó com Deus não oferece respostas diretas para seus questionamentos, mas abre um novo horizonte de reflexão. Jó é confrontado com a vastidão do poder divino e com os limites de sua própria compreensão. A profundidade dessa revelação e o impacto que ela tem em Jó deixam espaço para uma nova exploração de sua jornada, onde perguntas ainda mais profundas podem surgir, lançando luz sobre aspectos ainda inexplorados de sua relação com Deus e com o universo. O ponto central das palavras de Deus dirigidas a Jó é claro. Por que um simples mortal tenta argumentar com o Criador do universo? Essa pergunta ressoa profundamente em Jó, que finalmente reconhece a soberania de Deus. Ele admite que o conhecimento divino está além de sua compreensão e que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Consciente de sua limitação e da inadequação de seus questionamentos, Jó se humilha e expressa seu arrependimento ao se colocar em cinzas e pó, um gesto que simboliza sua profunda reverência e submissão. Esse encontro com Deus, embora repleto de humilhação, resolve a angústia central de Jó, sua desconexão com o divino. A reconexão com Deus traz uma nova perspectiva à sua existência, transformando sua percepção sobre o sofrimento e sua posição no mundo. O diálogo com o Criador se torna um marco, não apenas para Jó, mas para toda a narrativa, conduzindo a uma reviravolta inesperada e profunda. No epílogo, a estrutura literária muda de poesia para prosa, marcando uma transição significativa. Jó, agora ciente de sua posição diante de Deus, aceita que não deve culpar o Criador por suas tribulações. Como resultado, Deus restaura tudo o que Jó havia perdido e mais. Ele recebe 7 filhos e 3 filhas, propriedades abundantes, grandes rebanhos de camelos e ovelhas, além de uma prosperidade maior do que antes.
Jó não apenas é restituído, mas sua vida é renovada em uma plenitude que reflete tanto restauração material quanto espiritual. Ao mesmo tempo, Deus repreende severamente os 3 amigos de Jó, acusando-os de falarem de forma incorreta e injusta. Essa repreensão serve como um alerta importante, destacando que seus discursos, muitas vezes citados, não devem ser interpretados como verdades absolutas. A complexidade desse momento é ampliada pela decisão de Deus de não responder diretamente às perguntas de Jó, ou revelar os detalhes da aposta feita com Satanás. Essa escolha narrativa reforça a ideia de que Jó, como ser humano, não precisava compreender os mistérios celestiais que guiavam sua experiência terrena. Esse silêncio divino levanta uma questão central: por que Deus permite que Jó sofra? A resposta não é dada de forma explícita, deixando espaço para interpretações que dependem do contexto cultural e religioso. No judaísmo do Antigo Testamento, o entendimento era de que a justiça divina deveria se manifestar nesta vida, já que o destino final de todos, justos e ímpios, era o Sheol, um lugar sombrio e nebuloso de existência limitada. Entretanto, os cristãos veem o sofrimento à luz da eternidade e da obra redentora de Cristo. Para eles, o sofrimento terreno é apenas uma sombra insignificante diante da promessa de vida eterna no céu. O livro de Jó, contudo, aborda de forma discreta a ideia de vida após a morte. Em um único momento, Jó menciona que verá Deus após sua morte, mas esse pensamento não é recorrente na narrativa, e ele não possui clareza sobre como isso se dará. Essa ausência de detalhes sobre a eternidade cria uma tensão entre o que é conhecido e o que permanece um mistério, ecoando a luta de Jó em compreender o significado de seu sofrimento. A narrativa se estrutura em 2 tramas principais: a celestial e a terrena. No início, somos apresentados à reunião celestial entre Deus e Satanás. Aqui, Satanás desempenha o papel de acusador, relatando os pecados humanos com um tom cínico e incrédulo. Ele questiona a possibilidade de que alguém possa amar a Deus genuinamente, sem segundas intenções. Esse ceticismo serve de pano de fundo para a aprovação de Jó, trazendo à tona um debate profundo sobre fé, fidelidade e o propósito do sofrimento. Conforme a história avança, essas 2 dimensões, a celestial e a terrena, continuam a interagir de forma complexa, levantando questões que transcendem a experiência individual de Jó. O silêncio de Deus sobre os detalhes de suas razões e a ausência de respostas definitivas abrem espaço para reflexões mais amplas sobre o papel do sofrimento, o mistério da justiça divina e a relação entre o Criador e suas criaturas. À medida que o desfecho se aproxima, essas questões permanecem em aberto, sugerindo que o verdadeiro propósito da narrativa pode estar no próprio ato de buscar respostas que parecem sempre um pouco além do alcance humano. Jó sempre acreditou que o amor que as pessoas sentem por Deus é condicionado pelo que ele pode lhes dar em troca. Ele tinha a convicção de que a verdadeira lealdade e devoção a Deus seriam um reflexo das bênçãos recebidas, como se a fidelidade de alguém fosse uma barganha, sendo proporcional ao bem que Deus concedesse. Essa visão, embora amplamente compartilhada na época, é desafiada quando Satanás entra em cena. Ele propõe a ideia de que ninguém poderia verdadeiramente amar a Deus de forma incondicional, sem esperar recompensas em troca. Para Satanás, essa visão de um amor desinteressado era apenas uma ilusão, uma ideia sem fundamento. Esse debate entre Deus e Satanás é o catalisador de toda a sequência de eventos que leva ao sofrimento de Jó. Durante uma conversa celestial, Satanás sugere que, se Deus retirasse as bênçãos de Jó, ele rapidamente abandonaria a fé e amaldiçoaria o Criador. Para Satanás, a única razão pela qual Jó se manteve fiel a Deus era a abundância de riquezas, filhos e saúde. Portanto, o desafio é claro.
Deus deveria permitir que Satanás testasse a fidelidade de Jó, retirando as bênçãos que ele tanto apreciava, para ver se ele ainda permaneceria fiel, mesmo sem benefícios materiais. Deus, por sua vez, responde com confiança na integridade de Jó. Ele afirma que Jó o ama verdadeiramente e que sua fidelidade não depende de riquezas ou benesses. Este é o momento da famosa aposta, onde o destino de Jó é colocado à prova, mas ele nada sabe sobre isso. Essa ausência de conhecimento sobre o plano divino é crucial para o drama. Se ele soubesse da aposta, o desafio perderia todo o significado. O teste é, portanto, uma questão de fé cega e de confiança em um Deus que aparentemente se distancia de seus servos em momentos de sofrimento. Esse encontro inicial entre Deus e Satanás revela também algo essencial sobre a natureza do inimigo de Deus. Satanás não tem a onipresença de Deus. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e por isso sua presença é limitada. Ele é um ser que viaja pela terra, buscando oportunidades para incitar a queda dos homens. Nesse contexto, Satanás, em suas viagens, observa a humanidade e escolhe tentar provar que a fidelidade de alguém a Deus é apenas uma reação ao que Deus dá em termos de riqueza, saúde e sucesso. Enquanto isso, na Terra, a maior parte do livro foca no sofrimento de Jó e em sua interação com seus amigos. A questão central que permeia todos os diálogos é: por que Jó está sofrendo tanto, mais do que qualquer outra pessoa? Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, são rápidos em formular suas respostas. Eles acreditam que o sofrimento de Jó deve ser resultado de algum pecado oculto. Para eles, não há outra explicação plausível para a tragédia que se abateu sobre ele. Eles tentam convencer Jó de que ele deve ter cometido alguma transgressão, que ele precisa arrepender-se e buscar o perdão de Deus. Jó, por outro lado, não aceita essa visão. Ele está convencido de sua própria inocência e se recusa a admitir que seu sofrimento seja uma consequência direta de algum erro moral. Em sua angústia, ele protesta e desafia a ideia de que a dor e o sofrimento sejam sempre punições para pecados. Ele tenta, de todas as formas, defender sua integridade e mostrar que está sendo tratado de maneira injusta. Porém, o grande mistério permanece. Por que ele está sofrendo? A troca de argumentos entre Jó e seus amigos é recheada de tensão, pois o leitor sabe, desde o início, que Jó está sendo injustiçado. No entanto, Jó e seus amigos não têm essa visão privilegiada. Eles estão imersos na dificuldade de compreender a situação a partir de uma perspectiva humana limitada. A dor de Jó é física e emocional, mas é também uma dor de não entender o porquê de tudo aquilo. Ele se vê diante de um sofrimento incompreensível e, ao mesmo tempo, questiona a justiça de Deus. A dualidade entre o sofrimento humano e a soberania divina é o cerne das discussões, e o leitor é convidado a refletir sobre as grandes questões da fé e da justiça. Enquanto Jó busca explicações, ele é confrontado com uma pergunta ainda mais profunda e existencial. Será que é possível continuar acreditando em Deus quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? Esta questão é central para o livro de Jó. Como é possível manter a fé em um Deus bom e justo quando não há explicações para o sofrimento que nos atinge? O livro desafia os leitores a confrontar essa questão, oferecendo uma reflexão sobre o sofrimento humano e a fidelidade a Deus. A maior dor de Jó não é apenas a perda de seus bens materiais, a morte de seus filhos e o sofrimento físico e mental. Sua dor mais profunda é o sentimento de abandono e a falta de respostas para o seu sofrimento. A angústia de não entender por que as coisas acontecem da maneira que acontecem é o verdadeiro tormento de Jó. Ao mesmo tempo, a resposta de Deus é lenta, mas chega de forma surpreendente. Deus não responde diretamente às perguntas de Jó ou explica os motivos do sofrimento. Em vez disso, ele o desafia, lembrando-o da sua soberania
e da imensidão de sua criação. Deus pergunta a Jó se ele está em posição de entender o mistério do universo e da criação. Ele fala sobre a complexidade do mundo e da natureza, lembrando Jó de que sua compreensão é limitada. Deus também faz perguntas a Jó sobre os grandes animais e fenômenos naturais, como o hipopótamo e o crocodilo, que, em sua magnitude e força, são um reflexo da grandiosidade da criação de Deus. Essas questões, aparentemente simples, servem para humilhar Jó e fazê-lo perceber sua própria pequenez diante de um Deus infinitamente maior e mais sábio. Esse encontro entre Deus e Jó não oferece respostas diretas, mas serve para abrir uma reflexão profunda sobre a natureza do sofrimento, a soberania de Deus e a fé humana. O livro de Jó desafia os leitores a entender que, muitas vezes, a vida não pode ser explicada de forma simples e que a verdadeira fé em Deus não depende de respostas ou explicações, mas da confiança em sua sabedoria e justiça. O sofrimento de Jó não é explicado, mas a maneira como ele se relaciona com Deus ao longo dessa jornada revela uma profundidade espiritual que transcende as questões humanas. E assim, enquanto o livro de Jó continua, ele nos desafia a perguntar: até onde conseguimos ir em nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor? O sofrimento de Jó abre uma porta para reflexões ainda mais amplas sobre o propósito da dor e a busca por significado em meio ao caos. A situação de Jó é uma narrativa de dor e solidão imensa, que vai além da simples perda de bens materiais ou da dor física. Ele era um homem que, até então, vivera uma vida íntegra, respeitada e próspera. Contudo, tudo foi abruptamente retirado dele, de uma forma tão dramática que se tornou quase incompreensível para aqueles ao seu redor. Jó estava marcado por feridas dolorosas que cobriam todo o seu corpo. Suas chagas não eram apenas físicas, mas representavam sua aflição interior, seu sofrimento que ia além do visível. A dor que ele experimentava parecia não ter fim, e seu corpo debilitado refletia a profundidade de seu desespero. O sofrimento físico não era um evento isolado, mas uma contínua tortura que o consumia, sem promessas de alívio. Além disso, havia o peso da rejeição social. Devido à sua aparência, de alguém que havia sido abençoado por Deus e agora estava sofrendo de maneira tão extrema, a comunidade local o marginalizou. As pessoas, antes tão próximas a ele, começaram a evitá-lo. Ao caminhar pelas ruas, eles o viam sentado sozinho em uma pilha de cinzas, como um símbolo de seu fracasso. Para elas, ele se tornou sinônimo de maldição, de algo a ser evitado. As risadas e zombarias dos jovens aumentavam a dor emocional de Jó, enquanto ele se sentia mais e mais afastado de tudo o que já conhecera. A dor social, causada pelo isolamento, só amplificava a dor interna que ele enfrentava. Mentalmente, Jó estava perdido. Ele não conseguia entender o porquê de tanta tragédia ter se abatido sobre ele. Não havia nada em seu passado que justificasse tal sofrimento. Ele não havia cometido pecados graves, não havia agido de maneira que merecesse a fúria de Deus ou a mão da desgraça. Sua perplexidade era completa, e a mente que antes estava voltada para a justiça e a retidão, agora se via atordoada pelo caos e pela injustiça da situação. Era como se o universo tivesse desmoronado ao seu redor e ele estivesse em um abismo de desespero, sem respostas. Mas além da dor mental, havia uma angústia ainda mais profunda, que era de ordem espiritual. Jó sentia-se perdido, desconectado de Deus. Ele não sabia onde Deus estava ou por que havia se afastado dele. Esse sentimento de abandono de Deus tornou-se a maior dor de todas, pois para ele, a perda material e até a dor física poderiam ser suportadas, mas a sensação de estar à mercê do sofrimento, sem qualquer resposta divina, era intolerável. Em sua angústia,
Jó clama por respostas, busca desesperadamente a presença de Deus. Ele implora para que Deus o localize, para que Deus fale com ele, para que Deus lhe explique por que ele está passando por tudo aquilo. A dor espiritual de não ter a presença de Deus era mais dolorosa do que qualquer ferida física que ele pudesse ter. Ele queria um confronto com Deus, queria que Deus o enfrentasse e dissesse claramente por que havia permitido que tudo aquilo acontecesse. Ele desejava até mesmo uma espécie de debate com o Criador, como se esse encontro pudesse trazer alguma clareza ou justificação para seu sofrimento. No entanto, o que ele não sabia era que o desenrolar da história seria muito mais complexo do que ele jamais imaginaria. A situação de Jó é, de certa forma, semelhante ao sofrimento de Jesus Cristo, como descrito no Novo Testamento. O sofrimento de Jó pode ser entendido à luz do que aconteceu com Cristo, quando ele, na cruz, sentiu a dor do abandono de Deus. Quando Jesus foi crucificado, ele fez a famosa pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? Essa questão, dita por Jesus, ressoava com a mesma angústia que Jó sentia. Ambos, Jó e Jesus, enfrentaram um sofrimento imenso sem explicações claras de Deus sobre o motivo de suas dores. A diferença, porém, é que a crucificação de Jesus foi uma manifestação do propósito divino, algo que estava além da compreensão humana naquele momento. Enquanto o sofrimento de Jó era, de certo modo, uma experiência puramente humana, que não tinha respostas imediatas. A falta de explicação para o sofrimento era uma realidade compartilhada por ambos, mas o motivo pelo qual cada um sofreu era diferente em sua essência. Além disso, a visão cristã traz uma compreensão mais profunda do sofrimento quando o coloca no contexto da vida eterna. Para os cristãos, a ressurreição e a vida após a morte oferecem um consolo e uma esperança que transcendem os limites desta vida terrena. Jó, no entanto, estava limitado a uma perspectiva mais imediata e mundana. Para ele, a ideia de ressurreição não estava clara, embora houvesse indícios no texto que sugerem uma esperança futura. Na versão grega do livro de Jó, por exemplo, há uma adição que menciona que Jó será ressuscitado, mas essa noção ainda não estava totalmente desenvolvida em sua mente. A ideia cristã de que, após a morte, haverá uma justiça divina definitiva, o julgamento final de todos, bons e maus, também encontra eco no sofrimento de Jó. O cristão acredita que haverá um retorno de Cristo, onde ele julgará a todos de acordo com suas ações, e a justiça de Deus será plenamente manifestada. Esse julgamento final é um consolo para aqueles que sofreram, como Jó, sem entender o porquê de suas aflições. A visão cristã traz uma perspectiva mais ampla sobre o sofrimento, que pode parecer sem sentido agora, mas que terá uma explicação definitiva no fim dos tempos, quando todos serão julgados de acordo com suas obras. Esse entendimento da ressurreição e do julgamento final oferece um quadro mais amplo e profundo sobre a dor e o sofrimento humanos. O sofrimento de Jó não é apenas um evento isolado de sua vida, mas faz parte de um entendimento maior sobre a condição humana, sobre a dor e a esperança. Ele nos lembra que, mesmo quando estamos no auge de nossa dor, quando sentimos que não há respostas, a história não termina aí. O sofrimento pode ter um propósito que vai além da nossa compreensão imediata, e a justiça de Deus, um dia, será revelada. E esse ciclo de sofrimento e busca por respostas é uma constante que nos faz refletir sobre o sentido da vida, da dor e da espera por algo além do que conseguimos ver. Agora, aquilo que você sempre desejou e almejou com tanto fervor está prestes a se tornar uma realidade palpável. A justiça divina, que em muitos momentos parece distante ou tardia, finalmente será aplicada de maneira justa e irrevogável a toda a humanidade, através de um julgamento público de abrangência universal. Este é o momento que transforma toda a expectativa em certeza, um momento que ressignifica nossa compreensão de fé e justiça.
Ao refletirmos sobre a jornada de Jó, mergulhamos em uma narrativa profunda e complexa que nos convida a repensar a própria natureza da fé, do sofrimento e da redenção. Um enredo que toca nossa alma e desafia até mesmo as mais consolidadas crenças que temos sobre a vida e a espiritualidade. Se você se sentiu tocado, inspirado ou até mesmo desafiado pelas reflexões que compartilhei até aqui, saiba que isso é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais para ser explorado, e cada história, cada lição, cada perspectiva que oferecemos aqui é uma oportunidade única de olhar para dentro de si mesmo e para o mundo que nos cerca. Não deixe que essa chance passe despercebida. Cada novo conteúdo é uma oportunidade de crescer, de aprender e de se conectar com algo maior. Aproveite essa jornada de descoberta, pois ela tem o poder de transformar sua maneira de ver o mundo. Se essa mensagem ressoou com você, inscreva-se agora para continuar acompanhando nossos vídeos e conteúdos. Se você sentiu que se conectou de alguma forma com a história de hoje, não hesite em curtir, comentar e compartilhar suas impressões nos comentários. Seu feedback é essencial para que possamos continuar esse trabalho de compartilhar sabedoria e inspiração com mais pessoas. E mais importante, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que, assim como você, busca compreender os mistérios mais profundos da vida e da fé. Juntos, vamos seguir explorando os caminhos da fé, do conhecimento e da prosperidade. Agradeço profundamente por sua atenção e por nos acompanhar nesta jornada, e mal posso esperar para o próximo capítulo. Contudo, enquanto encerramos este ciclo, sei que muitas perguntas ainda podem ecoar em sua mente sem respostas imediatas. Talvez você se pergunte como pode realmente aplicar essas verdades na sua vida ou como pode navegar pelos desafios da vida espiritual de forma mais eficaz. Essas perguntas são completamente naturais e é exatamente por isso que estamos aqui. O caminho da fé, do entendimento e da prosperidade espiritual é complexo, mas ele não precisa ser trilhado sozinho. Nos comentários, você encontrará a chave que muitos têm procurado, a chave para abrir portas que parecem estar fechadas, mas que estão à sua espera. Pense no impacto que isso terá em sua vida. Imagine a paz e a segurança de viver em total alinhamento com as promessas de prosperidade que Deus tem reservado para você. Este não é apenas um livro comum, ele é o mapa do tesouro que você tanto merece. Ele o orientará no caminho da prosperidade e da paz, e o ajudará a desbloquear o potencial que você já carrega dentro de si. Ao fazer parte desse movimento, você se junta a muitos outros que estão se afastando da escassez e caminhando em direção a uma vida iluminada pela fé, prosperidade e conhecimento. O poder de transformar sua vida está ao seu alcance, com apenas um clique. Ao clicar no link nos comentários, você dará o primeiro passo para iniciar essa jornada de plenitude. Lembre-se de que a prosperidade com Deus não é um objetivo distante ou inalcançável, mas uma promessa que já está sendo cumprida na vida daqueles que creem. E com este guia, você está mais perto do que nunca de ver essas promessas se tornarem realidade. Sua história de sucesso começa agora,